Está no ar mais um episódio de O Cérebro Pod, seu podcast de mentes brilhantes. Eu sou a Jaxiossi. Eu sou o Lois. E hoje temos uma mente brilhantíssima para desvendar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Se você está aqui nesse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e continue conosco. Sabe quem está aqui conosco hoje? Ela é empresária, influencer, modelo, genial, solteira, uma gata, um coração maravilhoso, aquariana, Érica Schneider, sua deusa. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz em estar aqui. Muito bom te receber. Muito feliz mesmo. E olha, junto com a Jaque, maravilhosa, que já conheço há tanto tempo. Conheci hoje, mas já adorei, já a mesma vibe, É mesma nossa energia. E eu tô muito feliz. Obrigada. Eu, assim, falei pro Gutão que eu gostaria muito de receber você, porque eu te conheço há muito tempo e você é uma menina, porque é assim que eu te vejo. Você é uma mulher, mas você tem um coração de menina. Que você nunca... Você passou por muitas evoluções, mas você nunca deixou de ser a Érica. A Érica que eu conheci. E tem uma coisa que eu acho que é muito genial em você, que é... Você faz isso de forma intuitiva, assim, a forma como você constrói relações, e como você se conecta com as pessoas e observa oportunidades. Então, assim, eu falei pro Gutão, eu falei, cara, muitas vezes as pessoas julgam pela aparência, mas elas não têm a menor ideia da mente que está por trás, assim. Eu que te conheço há muito tempo, eu sei que você tem uma mente brilhante. Então, por isso que eu falei, cara, essa mente temos que desvendar. Ai, maravilhosa. Tô muito feliz. Obrigada, amiga. Mas isso que você falou é muito real, né? Acho que é muito bacana ter essa troca, né? Com pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho. Total. Obrigada pelo convite. Sabe o que eu queria que você dissesse para nossa audiência e para quem está nos acompanhando? Conta um pouquinho da sua história, assim, resumidamente, porque eu acho que você é uma mulher de grandes viradas. Foi. Nossa, é verdade. Grandes momentos de viradas, né? De chave. Eu acho que minha primeira virada de chave foi bem novinha. Foi quando eu tinha 14 para 15 anos, quando eu saí de casa. Sim. E fui morar na Alemanha, do outro lado do mundo. A Frida fala alemão, tá? Saiu de casa da... Eu morava no interior de São Paulo, com os meus pais. Na verdade, eu nasci em Recife. E aí vim bem novinha para São Paulo, para o interior de São Paulo, com os meus pais. Minha mãe é paraibana e meu pai é alemão. Amo Carminha. Caramba. Carminha. Amo Carminha. Carminha sincera. Que mistura boa, hein? E aí, nós viemos para o interior de São Paulo, junto com meu pai, o trabalho do meu pai, e meu tio, que morava aqui em São Paulo também, no interior. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu falei, cara, eu queria Dominar o mundo. Eu queria dominar o mundo. Você falou que ela fala alemão. Fala. Aí, veio uma prima minha, da Alemanha, nessa época, fazer o curso de português para estrangeiro na USP. Uhum. E aí, nessa época, ela era 10 anos mais velha do que eu. Só que, assim, eu sempre fui muito com cara de mais velha, né? Porque eu desenvolvi muito cedo, sempre fui muito, né? E aí, eu saía muito com ela, assim, em São Paulo. Ela plantou essa sementinha na minha cabeça. Falou assim, você podia ir pra lá, né? Pra estudar e tal. E ela tinha feito um mochilão pela América Latina com um ex-namorado. Uhum. Eles terminaram, ele foi pra Argentina e ela veio pro Brasil. E aí, foi que ela resolveu fazer o curso de português para estrangeiro, na USP. E aí, eu falei, poxa vida, eu acho que eu quero fazer isso também, um mochilão, quero ir para lá, quero aprender alemão, né? Porque eu já sabia alguma coisa, porque contato com meu pai, com meu tio, então eu achava que eu sabia, né? Aí, quando eu fui para lá... E alemão é só palavrão, né? Que são as palavras, você vai adicionando coisas... E aí... Gramaticalmente, né, falando. Um vocabulário totalmente distinto do nosso. Você falou tudo. É muita consoante e pouca vocal. E aí, foi quando eu falei com meu tio. Eu falei, olha, que me ajuda a tirar minha cidadania alemã, né, e tal. Aí, ele me ajudou. E não foi tão difícil, porque como meu pai é alemão, você é filha, né? Aí foi até que rápido, assim. E aí, eu fui. E aí, acho que foi a maior virada de chave. Essa foi... A primeira, né? A primeira. E aí, minha avó faleceu, eu fiquei um bom tempo lá na Alemanha e foi uma época muito difícil, eu aprendi muito, né? Minha mãe fala que eu fui uma menininha e voltei uma mulher. E é verdade. A segunda virada de chave grande foi quando... Posso pausar? Você sentiu muita diferença cultural, assim, no trato com a cultura alemã mesmo? Porque alemão é outra pegada, né? Uma coisa muito... Metódica, sistemática. Metódica.
Nossa senhora, eu sofri muito, porque eu tenho esse meu jeito, assim, meio aluada e tal, e lá é tudo muito certinho. É tudo assim. Horário, tudo. Minha filha, o metrô, o trem. É 3:03, é 3:03. Eu perdi a metrô. Eu sofri Perdeu? e não aprendi, mas uma hora Deus vai dar um negócio. mas ele vai ajudando. Seu anjo da guarda vai pegando o rabo, que vai ficando pra lá e pra cá. Eu não sei, tem coisa que acontece que é só Deus, a explicação é Deus mesmo. Gente, é só um parênteses pra você que está nos assistindo ou nos escutando. A Érica, eu conheço ela, o quê? Uns 7 anos, né? 7, é frio. Ela tem uma questão com horário. Nossa, gente, isso é péssima. Nem parece ser meio alemã, né? Como que passa? Pois é. Mas, enfim, faz parte. Eu falo que faz parte do personagem. Ai, não pode ser assim. Tem que entregar um Não, entretenimento. Não é. E eu já chego já sabendo que eu tô errada. Eu já tento. Mas tem alguém na sua família também que é meia perdida no tempo? Eu. Eu acho que sou eu mesmo. Eu que sou a unidade da minha família que dá essa dinamizada. Eu já pensei em algum aspecto genético, né? Já olhei e falei, vai que tem algum aspecto A mãe dela é uma fofa, cara. A dona Carminha. Minha Porque mãe- tem vezes que tem um aspecto genético até nisso. Mas eu não sei se tem, não, viu? Porque meus pais são muito, assim... Regrado. Eles são muito diferentes de mim. Muito, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Da minha família, eu sou completamente diferente. A família do meu pai é toda de médico. Então, assim... A da minha mãe... A minha mãe é uma mulher muito simples. Pra você ter noção, minha mãe, ela conheceu meu pai na casa dos meus avós. Ela era empregada doméstica na casa dos meus avós. Então, ela é uma mulher muito simples, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Eles são juntos até hoje, assim. Esse é o meu maior orgulho. Meu pai e minha mãe, né? Meu pai pelo homem que ele é, por ter, imagina... Abraçado e embora. Sim, e minha mãe também, com todas as dificuldades, com tudo. Então, assim, acho que eu tenho um exemplo enorme dentro da minha casa. De respeito, de carinho, de tudo. E assim, eu te conheço, eu sei, assim, uma coisa que a Érica tem muito linda é o coração e os valores. Isso é muito correto. Sim. Então, isso é muito especial. Então, assim, eu tenho um exemplo dentro da minha casa de um homem incrível, de um homem que trata todo mundo igual, com respeito. Então, não poderia ser diferente se eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Sim. Então, assim, por isso eu acho que quando eu vejo muito algumas situações de alguém destratar alguém, por qualquer motivo que seja, sabe? Classe social, qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu repudio, porque eu vivo dentro da minha casa o maior exemplo de um homem tão... Correto. Né, correto, incrível. Então, assim, a gente acaba... E aí você ia contar a sua segunda virada de chave. A minha segunda virada de chave foi quando eu voltei pro Brasil. E aí eu comecei a fazer faculdade, né? Na época eu fiz administração. Aí comecei a namorar e aí não tava feliz, mas enfim, foi quando eu resolvi... Eu recebi o convite pra entrar no Domingão do Faustão. Aí foi minha segunda Ali é uma virada de virada, chave. né? Porque eu tava fazendo faculdade, eu tava fazendo estágio no banco, porque eu sempre trabalhei voltei pro Brasil, eu sempre comecei a trabalhar como modelo. Eu nunca fui muito atrás disso, meio que as oportunidades iam aparecendo. Um trabalho como modelo em uma agência, e depois eu comecei a fazer vários trabalhos, um trabalho foi chamando o outro. Só que chegou uma fase que eu tava fazendo já a faculdade e eu queria ter um plano de carreira, né? Então, eu comecei a trabalhar num banco de investimento, fazer estágio. E foi nesse período que eu recebi o convite para fazer um teste para o Balé do Faustão. Foi uma amiga minha, que hoje mora até em Barcelona. Ela me ligou, eu lembro que eu tinha acabado de chegar de um trabalho. Eu tinha trabalhado, estudado a semana toda, estava exausta, estava no interior, na casa dos meus pais. Foi a Magri? Não. Foi Débora, ela chama. Débora. E aí, ela nem chegou a entrar no balé, mas ela me chamou para ficar no lugar de umas bailarinas que iam ter um quadro. Esqueci o nome do quadro, é das antigas, tá? Truque VIP. Eu não lembro. Não, era Dança dos Famosos, tava tendo Dança As dos meninas Famosos. iam sair. E precisava de gravar um quadro piloto. E precisava de umas meninas pra ficar como bailarinas no palco. Aí eu achei aquilo diferente, né? Eu falei, nossa, tá bom, eu vou. Eu fui, aí a gente gravou o quadro piloto. Aí eu conheci o Silvio, a Bubu, na época. E eles falaram, quando tiver um teste, eu vou te chamar. Eu falei, mas não vai me chamar, nem vai lembrar de mim. E chamou. Aí fiz o teste. E aí, nessa época, eu já trabalhava no banco e passei. Nisso, quando eu passei, eu falei, e agora? Porque na época era no Rio, né? Eu trabalhava em São Paulo, estudava em São Paulo, fazia faculdade em São Paulo. Aí, na época, acho que eu tinha 20 anos, 21, não lembro. Falei, quer saber? Eu vou.
Falei, só informei pra minha mãe. Falei assim, ó, entrei, tô indo morar no Rio, tá? Vou largar o emprego no banco. Ela, o quê? Você lá? Não, vai trabalhar na televisão. Meu Deus do céu, Rio de Janeiro. Na televisão, meu Deus do céu, minha filha. Você vê, ela não ficou com tanto medo quando eu fui morar fora, na Europa, do que quando eu fui morar... Rio de Janeiro é escola, né? É. Rio de Janeiro é pós-graduação. Formador de pessoas. Mas eu acho que é justamente por isso, porque... acho que isso de trabalhar no meio artístico também é uma coisa que... É um universo que assusta um pouco, né? Assusta, principalmente pra, sei lá, uma mãe, um pai que tem um carinho. Óbvio. Mas aí foi uma virada de chave. Falei, não, eu vou. E foi muito engraçada a história, porque na época, imagina, eu fui de carona com uma amiga minha, Paola. Ela tava de carro, o carro dela... Era a reunião que eu ia ter com o Matheus lá no Projac. Aí a gente indo de carro, você acredita? Porque eu não tinha nem dinheiro pra comprar uma passagem de avião. Aí ela ia de carro, eu peguei carona com ela. Minha filha, o carro dela deu um problema no meio da rua, da avenida, sei lá onde a gente tava. Aí eu falei, meu Deus do céu. Foi uma novela mexicana. Aí pararam, conseguiram um guincho. Passada. Amiga, tudo isso antes de entrar no Faustão. Indo pra reunião. Indo pra reunião com o Matheus. Era o nosso diretor na época lá. Altas broncas. Altas broncas. Mas é engraçado que as pessoas não imaginam, né? A batalha, a luta por trás de tudo, enfim. E aí, no fim, deu tudo certo. Eu larguei. Eu tive, infelizmente, Paola... Ela sabe que eu peço perdão até hoje. Eu tive que largar a Paola lá, no guincho. E peguei carona no ônibus que tinha lá. Senão eu perdi o horário da reunião. Passada. Juro. Aí foi, pronto. Cheguei lá e foi uma virada de chave. Aí foi que eu resolvi largar tudo em São Paulo e ir pro Rio. Nesse começo, eu ia e voltava toda semana, né? Uhum. E voltava toda semana. Depois, não tinha como, eu tive que mudar pro Rio. Mas eu cheguei a ficar pouco tempo no Rio. Foi 1 ano, mais ou menos. Mas tava muito difícil minha adaptação no Rio, porque... ficava muito em função do programa e a gente gravava determinados dias da semana, mas eu tinha parado minha faculdade, eu tinha outros projetos também. Eu queria continuar, claro, crescendo na televisão, mas ao mesmo tempo eu também tinha noção... Não queria parar com as coisas que estava construindo. Não queria parar com as coisas que eu estava construindo. E em São Paulo sempre teve um mercado de trabalho muito melhor do que no Rio, né? Sim. Então, as grandes produtoras sempre em São Paulo. No Rio era um monopólio maior, assim, com relação ao Projac, aos trabalhos na Globo, mas é tudo muito centralizado. Então, não é tão simples assim como as pessoas... você já tá lá dentro, já faz. Não é assim. Não é assim. É tudo são degraus. E aí eu pensei assim, cara, e agora? E aí foi uma fase que foi outra virada de chave. Eu falei assim, acho que eu vou pedir as contas. Foi um momento que eu tava muito... Não tava me adaptando. Caramba, não amiga. tava feliz. Não sabia disso. Foi. Aí, quando... eu lembro desse dia, a gente teve uma reunião com o Matheus e ele contou pra gente que o Fausto ia renovar o contrato. E uma das exigências dele era essa mudança pra São Paulo. Que todo mundo, quem quisesse... Poderia vir. Poderia. Algumas pessoas foram cortadas, né, nesse período. E quem quisesse, as pessoas que eles chamaram, se quisesse fazer essa mudança para São Paulo. E aí foi uma resposta de Deus que eu tive. Porque eu já estava decidida. Foi uma luta muito difícil interna minha, porque, imagina, eu tinha largado tudo em São Paulo para ir pro Rio. Aí eu já não estava me adaptando lá. Não é que eu não estava me adaptando, amiga. Eu já estava 1 ano e eu ficava... Só fazendo aquilo, né? Só fazendo aquilo. E eu queria também... na época, a gente não ganhava tanto, né? Então, a gente ficava muito preso àquilo. E eu, como em São Paulo, eu sempre trabalhei muito... sabe? Você ficava meio que presa. Tava faltando. Tava né? faltando. E aí, foi essa mudança. Eu pedi uma resposta pra Deus. Falei, olha, Deus, eu não tô feliz assim. Quero continuar, mas ao mesmo tempo quero sair. Vou colocar nas tuas mãos. Ai, não vinha resposta. Eu marquei uma reunião com o Matheus. Antes de acontecer minha reunião com o Matheus, ele deu uma reunião falando dessa mudança. Passada. Aí vim pra São Paulo. Que demais. E aí fiquei mais 6 anos, ou quase 7. E é uma super escola, né? E foi ótimo, porque assim eu consegui conciliar tudo, né? Sim. Eu consegui conciliar minha faculdade, consegui terminar a faculdade, consegui fazer vários outros trabalhos que eu sempre quis, estar mais próximo da minha família. Então, assim, acho que por isso também o Domingão foi... Eu fiquei tantos anos no Domingão, porque eu era feliz ali. Sim. Eu era muito feliz ali, independente de todas as dificuldades que a gente tinha lá, que era difícil, era uma luta sempre. Mas, assim, eu conseguia conciliar todas as coisas que eu gostava. Que eram assim. importantes pra você. Meu trabalho aqui em São Paulo, que sempre tive muito trabalho aqui, com marcas, enfim, consegui terminar minha faculdade, então foi bom. E aí, depois que você decidiu sair, veio uma virada que eu considero, assim, te vendo e te conhecendo,
algo bem importante, assim, porque você entrou num lugar de influenciadora e você foi ganhando uma relevância, né? Muito pela construção da sua imagem. Sim. E aí, então, e teve outra virada de chave. Na época da pandemia, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Teve esse Então, momento. foi um momento de dificuldade. Depois da pandemia, logo no finalzinho... Foi na pandemia ainda. Eu fui demitida por videochamada na época. Acho que várias foram. Foi uma loucura, gente, essa época. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, assim, era uma surpresa atrás de surpresa. Uma hora era ao vivo, outra hora era videochamada, outra hora era não sei o que. Era uma loucura. E a gente passou Não, e aquelas 930 mil regras do distanciamento, que óbvio era pra proteger, mas enfim, a gente tava enlouquecendo. Esse enlouquecia um. E aí, nesse meio tempo, a minha cabeça também meio confusa, mas ao mesmo tempo eu trabalhei muito na pandemia, eu tava bem tranquila, assim, nesse sentido, assim, né? Então, eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, olha, o que tiver de ser, vai ser. E aí, eu tive essa demissão que mexeu muito comigo. Eu fiquei muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito importante, porque toda mudança gera insegurança, mas também gera... movimento. E, às vezes, a gente tem medo de mudar. Sim. A mudança é muito difícil, né? A gente acaba se acomodando, se acostumando. Te gera instabilidade, te gera insegurança, te gera um misto de sentimentos que fazem parte do processo. Sim. Ninguém cresce se não... Em neurociências é neuroplasticidade. Você ficar cada vez mais plástico, mais hábil, mais... Tem uma coisa que Se não que tá ele difícil, fala... É que porque não tá aprendendo. Não tá aprendendo, exato. Tem uma coisa que ele fala que é muito legal sobre o engrama mental. Fala isso. A de engramar, na verdade, sim, engramar é uma repetitividade que acontece de padrões. Por exemplo, a Érica, ela pode atrasar sempre. Isso pode estar engramado em você. Na verdade, o cérebro, ele cria padrões específicos para economizar energia. Então, ele vê um determinado padrão que você tem e fala assim, bom, esse é o padrão da Érica. Mantém. Aí ele cria uma memória disso e fala assim, olha, eu vou funcionar dessa forma. E a gente tem que viver dessa forma, na verdade, né? Por exemplo, a gente anda, fala, eu não fico pensando como o meu lábio vai se movimentar para eu falar. Isso já está engramado. Isso já está, assim, memoriado. É o seu programa. Pelo cérebro, é o seu programa. Não, mas tem até terapia que você faz, que você entende qual é a sua... Cada ser humano tem um programa, né? Tem uma... Tem. E é muito peculiar, né? É um programa, assim, específico que está relacionado com a sua história, de como você viveu. Até eu ia perguntar uma coisa em relação a palavra é polêmica, mas não que eu vou entrar em polêmica. Não, mas pode falar. Não que eu vou entrar em polêmica, porque o nosso assim, como você lidar, como o seu cérebro pensa, porque depois eu queria... Não que eu vou ficar te estudando aqui. Pode estudar, eu acho massa. Mas como o seu cérebro lidar com polêmicas. Com polêmicas. Com polêmicas. Porque assim, como a Jaque, né? Vocês são figuras públicas e sempre tem uma polêmica envolvida. E assim, e lidar com polêmica todo mundo pensa na polêmica, mas não pensa na pessoa, como ela lidar ali. O que ela tá sentindo quando ela vê aquilo. É difícil lidar com polêmica, eu acho que todo mundo... Eu acho que o ser humano, ele não foi feito para se destacar demais dos demais. Eu acho que a fama excessiva, o dinheiro excessivo... Acho que tudo em excesso traz mal para o ser humano, né? Então, assim, lidar com a exposição excessiva também é difícil. Mas também é você saber entender e saber dividir as coisas. Às vezes, algumas situações... Acho que uma outra virada de chave minha muito importante foi a entrada no reality show. Que foi aí eu ia conectar exatamente com isso. Porque você entrou num nível de exposição altíssimo ali. Isso. E viveu uma situação. E várias ali, menina. E aí, me relacionei com uma pessoa, não dentro, depois, que também tinha a ver com reality. Então, as pessoas queriam saber da nossa vida, queriam saber tudo. Ai, terminou, ai, chifrou, ai, não sei o quê. Não. E aí, começa a entrar numa situação sua que você... Cara, é muito louco. Porque aí, eu lembro que eu ia na manicure, fazia unha. Mas e aí, fulano de tal, como que foi? Vocês terminaram mesmo? O que aconteceu? Mas não sei o quê. Tipo, umas coisas muito íntimas. Que é muito louco, porque... Eu não quero abrir isso pra minha mãe. Sua vida tá exposta. Às vezes eu não quero abrir isso, mas qualquer lugar, eu vou na padaria, nego pergunta da situação que eu tinha vivido. Aí fala, ai meu Deus. Mas você tem que saber levar isso numa esportiva, porque... É a consequência da sua exposição, que você autorizou essa exposição. Eu autorizei, eu quis. Então, assim, eu sou habilidade boa, assim, sabe? E muitas coisas nas redes sociais também. Eu leio, mas também eu não leio.
eu falo, ai, não, pra quê? Vai me fazer mal? Pra quê? Não vou. Porque sempre vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. A partir do momento que você se expõe, que você fala, você dá margem às pessoas opinarem. Mas, ao mesmo tempo, quando você se expõe, você fala, você dá margem também para as pessoas se conectarem a você. Então, é muito legal isso também, Sim. sabe? Então, eu tento sempre ver pelo lado positivo. O lado do, cara, eu tô me conectando a pessoas, outras pessoas viveram isso que eu vivi. Então, assim, é legal isso também. E quanto mais você se conecta com o seu público, mais eles gostam de você, mais eles querem, mais eles consomem as coisas que você consome, seus produtos. Então, assim, é um crescimento e é um amadurecimento também, né? De saber lidar com essas situações, porque é o meu trabalho também, acima de tudo. E eu, com o maior prazer, eu gravo stories, mostro a minha vida, conto o meu dia a dia, porque eu sei que é uma troca, as pessoas querem receber isso, mas também querem me dar um carinho também. Vão ter as pessoas que vão recriminar e vão falar, mas também vai ter muita gente que vai, cara, vai se identificar, vai rolar uma troca. Então, é você tentar enxergar sempre pelo lado positivo. E não parar, né? Cara, eu vou falar um negócio aqui. Você começou a entrevista falando, não, ela tem uma criança grande dentro dela, né? E ela usa uma estratégia de criança. E é boa. Como assim estratégia? Agora nem eu. Eu vou falar assim, estratégia de criança assim, e pro ótimo sentido. Né? Que eu achei uma microaula o que ela falou agora. Totalmente. Até porque, sim, a criança, ela... Foi 2 pontos aqui que eu vou tocar num que outro você falou. A criança não absorve pressão. Ai, eu não absorvo. Então, ela capta, ela acha aquilo teoricamente engraçado. Pô, você fala assim, tudo bem, você vai falar, mas eu vou levar pro lado bom. E por isso que normalmente... Você traumatiza, é claro, criança com alguns aspectos, mas ela tenta entender aquilo sempre por um lado bom. Até a gente, adultos, deixar aquilo como pejorativo. Porque, de resto, ela tá achando aquilo uma grande brincadeira. E uma grande brincadeira, se eu for levar pro lado físico, é aquilo que você estava falando. Você falou assim, eu dissipo a pressão. Cara, isso é uma fórmula física. Se você só lesa um tecido por carga, se você divide pressão por área. Se você Caramba. Nossa, mas isso é muito real. Eu lembro até na época do Faustão. Ai, as meninas desesperadas, não sei o que, e uma tensão, não sei o que. Aí eu chegava de mansinho, assim, no meu canto, ficava assim. Mas é porque, sabe, eu falava, cara, eu sei que é muito importante isso também, mas ao mesmo tempo, tá tudo bem também. Vai acontecer, vai rolar, se der certo no céu. Posso falar? Não foi. Eu tenho 1000 cenas da Érica, assim, tipo, do pau quebrando, alguma coisa, e ela gravando um story, gente, não sei o que. Eu fico, mano, a Érica é muito perfeita, sério. Não, mas eu acho que... Porque ela é exatamente isso, não absorve a pressão. E é por isso que eu falo que ela tem um coração de menina, Mantém mesmo, a gente tem que manter. A gente perde isso durante a vida. Perde. Esse negócio de você perde essa essência de criança, a pessoa fala, mas você é criança. Não, você tem responsabilidade. Sim. Mas a essência de pegar essa pressão leve. e dissipar. Não, já me falaram muito isso, sabia, amiga, que eu sou leve. Mas eu acho que eu sou mesmo, de tantas... Mas é porque... Cara, não adianta, né? No chão não passa. Quando morrer não leva nada. A maioria das síndromes hoje que a gente tem, que fala de dementias, são relacionadas a gente se autopressionar e aí entrar naquele ciclo de estresse que a gente estava conversando. De ter um altíssimo nível de cortisol e aí ter N disfunções relacionadas a demências, esquecimento, perda de memória. Eu acho que o ser humano tem essa questão de pegar o problema e problematizar mais o problema. Né? Em vez de a nossa vida inteira, são uma sequência de problemas e soluções, problemas e soluções, problemas e soluções, alegrias, tristezas, problemas, soluções, alegrias, tristezas. Então, você fazer esse momento de tristeza, ou de perrengue, ou de situação difícil, uma coisa mais agradável, porque se não for isso agora, vai ser amanhã outra coisa, e depois outra coisa, e outra coisa. Então, assim, cara, vamos ter o jogo de cintura e a leveza, que tudo vai ficar tão melhor. Com certeza. Né? É difícil, porque às vezes o estresse vem, mas você se cercar de pessoas assim também é muito legal. E limpar as pessoas pesadas, porque às vezes você tá numa companhia errada, o ar fica mais denso, né? Nada flui no mesmo lugar. E principalmente, assim, acho que você já deve ter vivido, em relacionamentos, se você está relacionado, conectado com a pessoa errada, ela vai te tirar desse lugar. Tira. Ano passado foi um momento que eu vivi várias situações muito difíceis na minha vida. Foi um dos anos mais... Eu tive 2 anos muito difíceis na minha vida. Que foi o ano que eu morei fora, primeiro ano novinha lá na Alemanha, que eu tive muitos problemas lá também. E foi o ano passado. Não foi nem pandemia, foi o ano passado. Foi um ano que eu tive problemas
enfim, além de saúde do meu pai, eu tive questões de pessoas que trabalhavam comigo, de pessoas que estavam próximas a mim, de situações que fizeram com que eu perdesse um pouco da leveza que eu tenho. Então, às vezes, você se cerca de pessoas em vários âmbitos da sua vida que te colocam para baixo ou que te... Estão com intenções duvidosas. E isso acaba mexendo com a sua cabeça. Te deprecia. Te deprecia. Porque aí faz com que você não, passe a não... Eu sempre fui uma mulher que acreditei muito em mim. Assim, eu nunca tive esses problemas, assim, de... né? Eu não, sempre peguei, faço, não sei o quê. Nunca tive isso. Fica muito, né? De ficar, pensando ou... Sabe o que eu tava falando mais cedo? Que o mais energético sai na frente? A Érica é perfeita nesse caso, porque ela é 100% energética. Ela não para, ela é uma pessoa da prática. Não é uma pessoa da teoria, porque tem muita gente que é só teórica e não vai pra prática. Estuda e nunca põe nada em prática. E é uma coisa que ela faz. É exatamente isso. Eu vou tentar, já vou fazendo, aprendendo, e vamos ver, e tá tudo certo, todo mundo erra. Vamos aí, tá errado? Putz, e aí, como que é o certo então? Então, assim, é isso. E aí, quando você, às vezes, se aproxima de pessoas assim, que às vezes te colocam um pouco pra baixo, cara, isso mexe com você, tá? Posso colocar uma pergunta aqui? Porque é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar e, assim, principalmente depois que você saiu da fazenda, né? Aconteceu tudo que aconteceu lá. Você entrou num nível de exposição muito alto e a gente, quando entra nesse lugar de exposição muito alta, às vezes é até difícil separar, né? Quem tá aqui do meu lado de verdade porque gosta de mim ou porque eu tenho alguma coisa pra oferecer? Talvez você tenha chegado nesse ponto porque você saiu da fazenda e você entrou numa crescente. Sim. Aí tem uma hora que você fala, cara, quem é que tá do meu lado? Foi. Como que foi essa saída, assim? E essa percepção de, cara, essa pessoa não funciona, essa pessoa me faz mal, essa pessoa quer o que é meu. A seleção natural. É muito intuitivo e é muito Deus. Eu acredito muito em Deus. E quando não são pessoas certas pra estarem com a gente... Você tem que se conectar. Eu tenho que me conectar cada vez mais com ele, com a minha espiritualidade. E para receber esse feedback, porque quando a gente não tá conectado, vou parecer uma pastora falando, né? Pode parecer, não, você tem que falar do coração. Não tem problema. Não, pastora. Vai que a gente dá retoques científicos disso. Não, então, isso é interessante também. O que você tá falando tem todo... Porque a gente não tem a certeza de nada nessa vida. Sim. A gente não tem a certeza de nada, a gente tem estudos, a gente até falou isso no off agora, né? A gente falou assim, é muita ilusão a gente achar que num mundo tão grande, num universo tão... Nessa galáxia tão grande, só existe a gente, que nós, seres humanos, somos os seres mais evoluídos. Eu acho que é o contrário. Eu acho que nós somos os menos evoluídos. Então, assim, eu acredito muito que... É isso, você não tem a certeza absoluta de nada. Não. Sim. A Então, ciência é isso, né? a ciência é isso. A gente Então, não sabe de onde a gente veio. E não nem pra sabe onde de vai. A gente parte desse princípio. tem as nossas crenças e a nossa fé. E a minha fé que me move, que é a minha fé a Deus. E eu acho que eu me sinto, cada vez que eu me sinto mais conectada a Ele, mais Ele me dá as respostas de tudo na minha vida. Então, o ano passado foi um ano que eu me distanciei muito de Deus, no sentido, não porque eu quis, mas situações que aconteceram e fizeram com que... Aí você começa a buscar respostas em situações que não tem nada a ver, entendeu? E acho que quando você se conecta, as coisas vão fluindo e A acontecendo. gente tá naquele ambiente poluído, né? Eu lembro que eu tava falando de um livro de um cara chamado Miguel Nicoleles. Ele foi que é um neurocientista também. Ele foi numa entrevista e ele falou assim: que a gente, e é verdade, né? Somos a única espécie viva que corrobora para nossa extinção. Quer dizer, nenhuma espécie faz isso. Por isso que quando você fala de nível de evolução, ninguém joga contra você mesmo. A gente joga. Eu acho também. A gente do mundo, a gente joga contra a gente. Tá louco. A gente acaba com o habitat que a gente tá, a gente acaba com relações boas, a gente... Então, cara, que loucura, como Por é isso vocês que eu conseguem acho fazer que é isso? muita prepotência achar que o ser humano é o único ser e o ser mais evoluído. Ao contrário, nós somos o menos evoluído. Eu acho que tem... Nessa galáxia é tão grande e acho que tá muito conectado também com a espiritualidade. Acho que as duas coisas andam meio que juntas. E acho que muita gente não vai estar preparada para ouvir isso, mas é a minha opinião. Eu acho isso. Eu acho que a espiritualidade está conectadíssimo com esse plano superior e conectado também com outras coisas que a gente nem imagina que existam. Sim, não, mas... Eu posso dar e endossar o que você está falando, né? Para o pessoal não achar igual você tá falando, ai, mas é uma viagem. Aqui é o plano onde a gente embasa cientificamente. E não é, né? A gente estava comentando isso agora há pouco. A gente vive à base de órgãos dos sentidos. Né? Tato, olfato, visão, audição, aqueles que alimentam o nosso cérebro. Eles têm uma faixa de frequência que eles conseguem captar do ambiente.
Então a gente já vive numa faixa mínima de frequência que eu posso captar. Então, quer dizer, eu já sou resumido a algo. A gente já é resumido a um determinado plano, neste plano. Sim. Coisa que, sim, tem animais que estão aqui, por exemplo, nesse plano, que vêm mais. Eu sempre dou esse exemplo, que o morcego, ele vê numa frequência de luz diferente da nossa. Sim. O golfinho, ele fala numa frequência de luz, uma frequência de voz melhor que a nossa. Então, quer dizer, imagina o que a gente não consegue perceber num determinado ambiente. É muito mais grandioso do que a gente... eu acho que... Isso é física. E tem mistérios também que eu fico muito curiosa, né? Esses dias eu tava assistindo um documentário falando sobre o Egito e mostrando aqueles monumentos, né? Milenares. E como um monumento desse, construído há tantos milhares de anos atrás, sem tecnologia, sem nada, como que foi feito isso? É muito louco imaginar, né? Aí eu tô viajando já, e já começou Não, mas é exatamente Mas eu acho que é isso. tudo meio que conectado, sei lá. Tá, sim. Eu acho que a gente perdeu muito... Antigamente tinha muita técnica e muita lógica. Na hora que juntou a tecnologia, a gente automatizou o processo. Antigamente tinha muito cara pensador, né? O cara ele pensava naquilo e ele executava da forma que dava, mas conseguia executar. Hoje em dia, a gente está colocando a máquina cada vez mais para executar e a gente está pensando cada vez menos. Sim. Sim. Você não vai achar Você vê- mais um super pensador. IA, hoje em dia, pensa... Gente, eu vi que no IA dá pra você fazer música, pra você compor música. Você tem noção disso? Que você compõe a música no IA. Não vão ter mais compositores, você coloca lá o que você quer, Qual escolhe a ritmo? melodia, o ritmo, ele já monta a música. Isso é muito louco. Cara, isso é muito louco. Imagina lançar um CD Erika Schneider. Erika perfil. Schneider, aí eu coloco música, um pagode, aí eu coloco voz masculina. Eu que compus, é meu CD. Ai, que loucura, né, cara? Ela vai lançar um CD em alemão. Vou compor umas músicas aí no IA. E se a gente pensar que com o tempo isso lá na frente, uma hora vai nascer alguém que não vai saber que aquilo existe. Por exemplo, eu vi não, acho que alguém viu, porque não estava nessa época do videocassete. Eu tenho 27. Ele tem 31? Eu não tô rindo. Como assim? Tem pessoa que nunca viu um videocassete. Você vai falar pra ela assim, você sabe o que é isso? O cara fala assim, não vi. Não sei. A pessoa que nasce na época da IA, na hora que você for falar de algum compositor, o cara vai falar assim, o quê? O cara compunha? Como? Como que ele isso é pegava a possível? nota e ele fazia aquilo no violão? No feeling? Como assim? No feeling, é. Cara, vocês têm uma noção que a gente é a última geração que ainda viveu algum período sem celular. É verdade, gente, é uma loucura. Que última Nossa. geração? Não, nós não, peraí. Nossa, não, peraí. Nossa. Érica, Eu tô... qual que é a sua idade? 22. 22 em cada perna, né? Mentira. Você tem 22. Você não. vai fazer ainda 30 ou... Quanto? A mulher, quando entra na casa dos 30, eu não sei, eu ainda tenho que tirar esse tabu aí, né? Horrível. Os menino. 30? Mas Eu posso acho te que tem um colocar uma sex appeal coisa? maravilhoso. Então, é isso que eu ia te Mas sabe que eu colocar. acho que eu acho que eu vivi muito nessa... Não descredibilizando as novinhas, tá? Fica tranquilo. Não, não é por isso, mas Tem acho que espaço pra todo mundo. por ter trabalhado muito com TV, com imagem, assim, eu sempre trabalhei muito com isso, sabe? Eu ganhei meu dinheiro, assim, mostrando a minha imagem como modelo, depois como repórter, depois como bailarina. Então, acho que criei umas coisas na cabeça. Estigma, talvez. Ai, nada a ver. Mas você não acha? Eu vou colocar aqui uma coisa que é o... Tem que fazer mais terapia. Mas você não acha, amiga, que é... Por exemplo, hoje, a Érica de hoje, pensa você lá no seu segundo ano de Domingão do Faustão e os acessos que você tem hoje. Você não acha que hoje você vive a sua melhor versão? Porque hoje você Sempre. tem possibilidades, hoje você tem acesso. Não, e outra. Você pode fazer escolhas, cara. Antigamente, imagina, a galera fala, né? Ai, os 20 são os novos 30. Eu acho mesmo, porque imagina, quando eu tinha 20 anos, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a estabilidade financeira. Total. É tudo. Eu faço o que eu quero, viajo, compro. Cara, queria eu com 20 anos. 20. Então não tem. Então acho que essa é uma fase incrível. Que eu tô muito feliz. E é uma coisa louca da minha cabeça mesmo. Que já eu vou tirar. Já vou fazer umas intenções. Você tem vontade de casar e ser mãe? Ai, amiga, eu tenho. Você não tem? Vocês têm? Eu tenho. Tem? Quem? Eu ser mãe não, mas ser pai pode ser. Ser pai, né? Põe. Ser pai? Ser põe. Ser pai. O Pode que ser. seria o seu parceiro ideal? Ai, que pergunta difícil. É uma pergunta Pergunta boa, difícil. cara. Pergunta difícil. Posso falar? Essa pergunta me fizeram esses dias. Já começa falando que tem que ser Fizeram um pra cara você Fizeram. um cara alto? É lógico. Na genética a gente tem que... Tem que colocar. Coloca os seus parâmetros. É. Eu coloquei os meus. Eu falei, Começa cara. Mas, amiga, não pode, tudo não terás.
Mas pensa, Tudo não terá ser foda. Então, assim. pensa assim, ó. Mas pra pedir pro universo, você pode pedir. Se você vai receber alguma parte dela, você vai receber. Eu Vai que botei. seja as partes boas. Não, você nem nota as ruins, porque as ruins elas já vão vir. Mas a sua, uma delas é alto. Eu coloquei acima de 1,85, gentil. É lógico, olha o tamanho, meu tamanho. A gente é grande, né, amiga? A gente é grande. A gente é... Tanto que eu falei, nossa, você também é grande, né? Ele Nossa. tem 2,4. Hoje eu vim com um salto. de vocês, eu só falei do alto. Hoje porque- eu coloquei um salto, eu falei assim, nossa, eu tô a mais baixinha, milagre, né? Total. Me conta, alto. Coloquei alto, gentil, engraçado e fiel. Você já elimina muita gente. Nossa, fiel, você já pediu muito aí, viu? Galera, vai anotando, mas não que vai entrar na Aí fila. já o gabarito já subiu um nível assim, Mas eu acho que, bom, vamos lá. E é difícil, olha aí. Mas hoje em dia, Não, ser mas cada vez é mais porque- ético é difícil, né? Ético Ó, mesmo. eu vou falar pra você, pra mim, fidelidade, o que é fidelidade, tá? Fidelidade pra mim é como a pessoa me trata. Se ela é fiel à minha pessoa. Não que eu aceite traição. Ai, nossa, vai trair ali. Não. Mas eu acho que a traição vai É além leal. do ato físico. Eu É. acho que é a lealdade que você tem com o ser humano. Com o companheirismo, com a parceria, com... Cara, independente de qualquer coisa, é a lealdade nós seres humanos. E a pessoa não queira te... Como é? Eu até fugi. Agir pelas suas costas, né? Isso. Ser desleal. Isso. Não quero que a pessoa haja de uma forma desleal comigo. Não coisas carnais e coisas assim, que eu acho que, claro, que isso machuca o ser humano, quem vai gostar disso. Mas acho que, dependendo da situação, chega num plano, num nível de... Às vezes, começa muito antes, né, a deslealdade. Ela tá em coisas, intenções, atitudes. Sim. Não comprometimento. Não comprometimento. Enfim, acho que vai além de tudo isso. Vai Bom, além. você perguntou aí o que... Posso dar um Vai. parecer? Sim. Vai além até geneticamente. A gente fala que, assim, a gente é 20% genética, teoricamente, né? Foi uma margem baixa, assim. Nossa, 20%, tem uma pergunta pra fazer. Fala, que agora você 20%. abriu uma aba na minha cabeça. 20% genética, 20% a 30% genética, e o restante a gente é ambiente. Por isso que eu sempre falo que a gente é produto do meio. Do meio. 70% ou 80% a gente é produto do ambiente, do meio. Você que a é gente produto tá. do que você convive. Aí você tem uma carga genética. Por isso que eu falei do ano passado, que você às vezes se cerca de pessoas que te colocam, muita gente querendo te colocar pra baixo, querendo dizer que você é incapaz, que você é isso, que você é aquilo. Nanana. Isso começa a ficar impregnado na sua cabeça de uma forma que eu nunca fui assim, eu nunca fui insegura, nunca fui nada do tipo. E aí você começa a enxergar coisas e fala, cara, isso aqui não faz parte Da de mim, Érica. da Érica. A Érica não é isso. E você precisa cercar de pessoas que acreditam em você. Total. Total. Porque se você se cerca de pessoas que não acreditam em você, isso vai te deixar pra baixo, vai te afundar. Vai fora da Cerque-se de frequência. pessoas que acreditam em você. Total. Pra que uma pessoa que não acredita em mim vai andar junto comigo? Total. Pra me afundar. Vai, cara. Tem um negócio assim, vai afundar. Na biologia básica, eu já falei disso, gente, assim, qualquer célula para funcionar, tem uma palavra que chama homeostase, que é a constância entre o meio interno e externo. A célula ela precisa disso. Ela precisa estar regulada. Estar em equilíbrio, né? Equilíbrio. Se uma pessoa ela te desequilibra, ela já altera o seu funcionamento. Se levar assim do micro para o macro. Então, ela te leva para baixo. Então, quer dizer, ela altera o seu comportamento independente. Isso na botânica tem um negócio muito louco que fala assim: se somos todos plantas e me tiram, né, da floresta, vocês perdem o poder que vocês têm de Cura. de cura. Então, a gente tem que trabalhar com o todo e o todo se equalizar. Se alguém estiver fora daquela equação e que depende, né, daquilo para funcionar, ela desequilibra o meio. E o ser humano ele tem um poder de desequilibrar depreciando. É verdade, depreciando. Ele chega e já deprecia. Então você fala assim, cara, você tá me tirando totalmente fora mesmo do que eu sou. Eu acho que isso é uma forma de... Não é traição, mas isso é uma forma de... Sei lá. Muito pior. É deslealdade. Não, isso aí é deslealdade. Isso é muito pior, eu acho, do que... É muito pior. Porque trair é trair fisicamente, é trair princípios, é trair o que foi acordado ali eticamente entre vocês. E ser desleal é você usar da fraqueza que você sabe que o outro tem. Isso, ser desleal é você usar da fraqueza do outro. Isso é muito feio. É muita maldade, assim. Você sabe que tá falando disso? Eu vivi um ano desse também. Mas não num sentido ruim, mas de despertar
para pessoas que estavam contaminando meu meio. Não, essa pessoa, muito obrigada, essa pessoa também não. essa Nossa, pessoa eu fiz também muito não. isso, tá? E E é foi muito bom. ótimo, tá? É muito bom. Foi ótimo. É libertador. Acho lindo, o nome bíblico seu deveria ser Judas. Aquelas. Mas sabe que isso aí, o problema é maior do que a gente tá falando, porque vocês estão falando de pessoas tóxicas. Lembra que a gente falou Sim. assim, essa palavra de, ele é tóxico, ele não sei o Eu que não tem. gosto de usar essa palavra tóxica porque ficou meio que modinha, né? mesmo. Ai, não, tudo é tóxico. Ai, Chama eu de gosto Judas. Se a gente for pensar na visão assim, cérebro, cara, nada mais tá acontecendo, porque assim, na hora que você vive uma situação conflitante, ruim, depreciativa, isso vai levar a agentes tóxicos no sistema nervoso central. Sim. Como o excesso de cortisol. Então isso vai aumentando e deixando a sua forma de pensar, de agir, tanto emocional quanto cognitiva, deturpada. Então, você está deixando o cérebro num estado ruim, alterado. Se ele ficar muito tempo por esse estado alterado, que eu poderia dar um parâmetro aqui assim, de 3 meses, ele vira uma doença crônica. Loucura, né? Ele cria uma cronicidade daquilo. E ele engrama aquilo que a gente estava falando, ele volta, ele te dá uma matriz. Ele fala assim, então agora você, a partir de agora, Vai pensar assim. você vai pensar assim, doente. Aí sempre você começa a pensar em dados depreciativos, coisas ruins. Se o cara já te olhou, você acha que é ruim, aí você começa a se autodepreciar. Ele te deprecia e aí você começa vai no a se bolo. autodepreciar. Loucura, gente. Como a gente faz pra detectar situações e pessoas e ambientes que você fala, cara, isso não é pra mim? Porque é difícil, né? Olha, é difícil até porque nosso cérebro ele tem um sistema de recompensa. E aí tem que chegar numa maturidade que depende muito da maturidade das pessoas que você vive, de padrões que você teve de infância. Por que eu tô falando isso? Porque senão, o nosso sistema de recompensa, ele é recompensado por Pelos momentos bons, né? É. Pelas Pelas experiências felizes trocas marcantes. boas. É. Você fez exercício físico, você é recompensado por endorfina, Sim. por dopamina, Aí ele fala, nossa, eu tô bem. Aí você fez exercício. Isso, ele vai fazendo várias recompensas. Pelo carinho, pela atenção, pelo ambiente que você tá, por grana, E aí, isso vai te seduzindo de uma forma que... Quando você vê que você tá envolvido. Você tá envolvido e aí você vai se permitindo. Você fala, não, eu vou porque isso é conveniente. Cara, eu falo que a palavra conveniente é a palavra mais traída. Que você fala assim, não, isso vai ser conveniente pra mim. Você fala assim, conveniente o quanto? Quanto? O quanto? O quanto isso vai custar pra você por ser conveniente? Essa é a matemática aqui. A maturidade, depois ela fala pra você, eu sei. Eu posso ser aquela frase que eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Sim. Isso aqui? Não. Isso aqui? Também não. Mas é por isso que, às vezes, essa coisa do engrama, que até você já explicou aqui, né? O sistema de recompensa. Por isso que muitas vezes pessoas não conseguem sair de meios tóxicos ou fora de homeostase, equilíbrio, porque fica na recompensa do que era muito bom. E aí, como a pessoa não consegue criar consciência de que aquela repetição está acontecendo, ela não sai de lá. Então, o único caminho é você realmente criar consciência de que há um problema. E que esse problema não vai ser resolvido. O que está doendo vai continuar doendo. Sempre vai ser. Independente Ou você da se acomoda recompensa. e se acha acostuma com a dor. Se acostuma com a dor e acha que a sua vida vai ser pra sempre isso. Ou você resolve mudar. E a mudança traz o quê? Insegurança. Que é o fator difícil, né? Você fala assim, nossa, agora eu vou mudar. Vai ser difícil, igual você falou. É insegurança, é um terreno que eu não sei qual é. Mas que vai toda acontecer. mudança, sem brincadeira, toda mudança na minha vida foi pro bem. Porque eu sou uma pessoa muito difícil de tomar decisão. Porque eu tenho que sempre... Eu sou muito racional. Ao mesmo tempo que eu sou muito leve, alegre, nas decisões da minha vida, eu sou muito racional. Eu analiso muito, tento analisar de fora, tento analisar de outras perspectivas, para saber se eu tenho certeza que aquilo vai ser essa escolha mesmo. Aí, quando eu tenho a certeza absoluta, toda vez que eu faço essa mudança, a minha vida faz assim, Você teve uma mudança dessa quando você abriu sua marca, né? Foi. E isso foi um dos motivos que eu fiquei bem mal o ano passado também, porque eu tive alguns problemas, muitos, na Posso vida falar da uma empreendedora. coisa? Exatamente, esse era meu próximo ponto, porque também sou empreendedora e empresária, e isso é muito legal você dividir, até pelo nível de influência que você tem, que, cara, não é um caminho de flores, é um caminho de muito trabalho, muita luta, independente do nível e tamanho que você tem, se você é pequeno ou se você já tem um nível de influência mais alto.
Uma dica que eu até vou dar para as pessoas, assim, quem tem sonho em ter uma marca, não é simples, é muito mais difícil e muito mais complexo do que a gente imagina. E uma dica que eu falo, assim, muitas pessoas às vezes querem chegar até você para fazer isso acontecer. Mas você tem que nadar contra a maré. Porque, às vezes, a pessoa que chega até você é a pessoa que precisa de você, ela quer sugar você. Então, você tem que sempre fazer um plano empresarial, estratégico, e você tem que escolher quem você quer que esteja com você. Você tem que ir atrás do que você quer. Porque, geralmente, a gente sempre espera as oportunidades aparecerem. Comigo sempre foi assim. Graças a Deus, Deus sempre colocou muitas oportunidades na minha vida e eu fui muito abençoada nesse sentido. Mas chega um estágio que você precisa começar a pensar um pouquinho fora da caixinha. Não só objeto de uso. Isso. Então, se unir as pessoas certas no momento certo. Às vezes, uma união que você faz de uma situação X pode acabar com várias situações, ou enfim. Foi um aprendizado muito grande. Eu sempre tive esse espírito de empreender. Uma vez, na época do Faustão, eu comecei com uma marca de roupas. Deu super certo. Só que na época eu fazia junto com um ex-namorado meu. E ele cuidava de toda a parte de produção e tudo. Isso, eu não entendia nada disso. Ele me ajudava com isso. Quando a gente terminou, eu fiquei sozinha. E foi muito mais difícil para mim fazer alguma coisa sozinha. Então, e eu tava trabalhando muito em outros ramos. Então, eu resolvi parar e continuei só com a Laguapa, eu fazia só coleções. Então, aí eu fechei uma coleção da Laguapa de jeans, com uma marca de jeans. Aí fiz uma coleção de sapato e fui fazendo situações pontuais da minha marca. E foi ótimo pra mim, porque naquele momento não teria como eu continuar a tocar tudo sozinha. Não é um ramo que eu entendo. Eu tava me dedicando mais à minha outra parte. Logo em seguida veio o reality, então não tinha como eu lá dar conta de tudo. Se talvez eu tivesse tido um suporte maior aqui fora, nessa época, talvez teria engrenado muito mais, mas não era para ser. E ano passado, tem 2 anos que eu montei minha marca de beleza. Ano passado eu passei por uma crise muito grande nesse processo. Eu tava com outro pessoal, uma indústria que foi incrível, o período que a gente teve junto, mas chegou numa fase que eu precisava crescer um pouco mais. E aí, nesse processo transitório, a gente resolveu encerrar o contrato. E aí, durante o ano passado e esse ano, eu estava estudando outros projetos com outras marcas para poder... Então, a gente está ainda nessa fase transitória de projeto. Eu até vejo o caso, né? O case da Boca Rosa, né? Que ela começou, na verdade, com a Paiô. E depois ela foi fazer sozinha. No meu caso, foi o contrário. Eu comecei sozinha. E aí, agora eu tô vendo a possibilidade de vir com uma indústria grande por trás. Eu acho que, cara, é muito difícil você empreender sozinha, assim. Eu acho que ela foi muito ousada e ela foi bem corajosa. E ela também expôs isso, que tá sendo bem difícil pra ela. Eu acredito que esteja sendo realmente... Porque ninguém é bom em tudo. Você não é bom em tudo. Sim. Né? Então, é difícil você... Por isso, eu acho mais fácil você se unir a pessoas e situações que já tenham um... Porque eu sei que eu sou boa nisso. Eu sou boa em marketing, eu sou boa em estratégias, eu sou boa... Mas indústria... Mas é o que você tá falando. Você, né? Mas ali é exatamente o processo que eu vivo no spa. Você entra num nicho onde você ainda não é especialista, a não ser que você se torne. E principalmente falando de indústria, você vai entrar em processo de produção, embalagem, hoje em dia eu já entendo muita coisa. Custos. Hoje em dia eu já entendo de muita coisa, graças ao que eu vivi nos anos passados, né? Mas assim, tudo é aprendizado. E é isso, né? Então, foi o ano passado também que eu falei pra você que foi um ano muito difícil pra mim, que foi esse ano, né? Processo transitório, várias situações que aconteceram com a marca. Então, assim, isso é desgastante, porque meu trabalho pra mim Cara, eu amo trabalhar, né? Meu hobby é trabalhar. Você até perguntou, qual que é o seu hobby? Eu falei, não sei, meu hobby, qual que é o meu hobby? Meu hobby é trabalhar. Eu amo trabalhar, eu amo, tipo... Enfim, e aí foi por isso que foi bem difícil também, um ano bem difícil pra mim, porque foi um ano de muito aprendizado. Sabe quando você parece que você tá dando uns murros em ponta de faca, você fala, cara... Ele não desenrola. Algum momento você pensou em desistir? Toda hora. Mas aí a gente não pode desistir, né? Então eu tô nessa fase aí da marca, eu estudando os produtos, a gente tá criando uma nova estratégia, talvez vai entrar como uma galera bem legal aí para fazer uma reestruturação. Sim. Que dica você daria para quem tem vontade de começar um negócio? Não desistir.
Não desista, esse é o principal. Porque sempre vão ter empecilhos, sempre vão ter situações pra te colocar pra baixo, sempre vão ter situações que vão te testar. Acho que ninguém que tá no sucesso, ou que faz sucesso, ou que fez sucesso, teve um sim de primeira e sempre sim, sim, sim. É muito não pra pouco sim. Sim, total. Então, assim, acho que é a resiliência, você ser resiliente. Igual aquele filme do Rocky Balboa, né? Uhum. O tanto, não é o tanto que você consegue bater, mas é o tanto que você consegue apanhar. É verdade. Na vida do empreendedor amor, é só Cara, te falar guerra. que na vida não é força, na vida é resistência. É resistência Não é força, total. a vida é resistência. É resistência. A vida Totalmente. é É resistência. resistência. E a senhora, carnaval, né? Já. Ai, amiga, carnaval. Então, eu tô indo pro Rio, inclusive. A gente vai ter o mini desfile lá no Rio do grupo especial das escolas de samba. Vai ser domingo. E sábado tem um outro evento também, lá no Rio. E aí eu ia hoje, mas eu vou amanhã. Tem alguma coisa que você faz específica de preparação pra carnaval? Amiga, eu... Como é isso, assim? Que é um universo que é muito louco, né? Você passa meses em preparação para 30 min de avenida. É... E assim, na energia máxima, Na né? energia Entregando, máxima. carregando a 30 escola min ali. De avenida. 30 min de avenida. Vai desfilar por qual? Mocidade Independente de Padre Miguel, minha escola do coração. Eu amo a Mocidade. Foi a primeira escola que eu desfilei no Rio. E, nossa, fui muito, muito bem recebida Cidade. por todos lá da comunidade. É um carinho muito grande. Eu vou perguntar um negócio. Na passarela ali do samba, em 30 minutos, o quanto é físico, o quanto é mental? Nossa, que pergunta difícil. Então, Porque eu sei que, sim, que o pessoal como você, eu tenho um primo que trabalha nessa área, e eu sei que tem o pessoal que vai lá, alegria, ok, e o pessoal que tá inserido no meio, é a parte tática, técnica. É tem um que tá jogo, ali, né? Tem que É uma prestar atenção competição. no que tá acontecendo, tem o tempo, tem sei lá o então que você fala, cara. é um conjunto de coisas, né? Porque, é claro que é você dançar, sambar, é você ter presença lá, é você falar com as pessoas, é a fantasia que tá pinicando, é a pose pro fotógrafo, é o samba enredo que você tem que cantar, é não sei o que, o negócio da cabeça que tá apertando, é o sapato que vai sair, que tá caindo, não sei o que. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, acho que é você ter essa calma também, né? E tipo, vai fluir, vai ser tudo bem. Mas eu não sei te dizer quantos % é de cada um, acho que vai de cada pessoa. Vai dar a importância que você dá, o peso que você dá Pra cada problema. pra cada probleminha. No meu caso, eu não sei. Isso Deixa é eu... matemática. É matemática. É o peso que você dá mesmo. Na vida, né? Na vida. Já na passou algum vida. perrengue nervoso, assim? Você desfila há alguns anos, né? Nossa, o ano passado eu passei muito, porque... Não, um ano retrasado, a minha mala... Tipo, eu troquei a mala com uma menina no aeroporto. Amiga. E eu tinha desfilado em São Paulo. E aí eu tava sem dormir a madrugada. Peguei, vim pro Rio. Fui pro Rio. E aí a gente trocou a mala. Ela tava com a minha mala, eu tava com a mala dela. E eu fui perceber perto do horário do desfile. Nossa, minha fantasia tava lá. Olha que loucura. Imagina a mina abrindo a mala, tem um monte de pena, pedra. E eu tava dormindo, cabeça. Socorro. Cochilei uns 5 minutos. Do nada, meu telefone desesperadamente tocando. Aí, olha que mundo pequeno, né? Ela viu o meu nome, acho que na mala, um negócio assim. Aí ela deu um Google, viu quem eu era. Aí viu no meu Instagram, viu que eu seguia o Romeu Felipe, cabeleireiro. Aí ela já mandou mensagem pro Romeu Felipe. Aí falou assim... você tem contato dessa menina que não é Érica, eu vi que ela é sua cliente e tal. Ele passou o contato, a menina entrou em contato comigo, ela foi no meu hotel. Nossa, que bênção. Você é louco. Olha, Deus ajuda. Deus ajuda. E eu tava dormindo enquanto isso. Eu tava cochilando. Você não tava nem sabendo que você não tinha fantasia. Nossa. Ainda bem que foi uma pessoa boa, Foi cara. ela que me avisou. Ela mesmo. Ela que me avisou, você pira, Sério. olha. Ela que me avisou, nem deu tempo de eu ficar estressada. O anjo não tá dormindo, velho. Mano. Se sou eu, a mala não chega. O cara vai ter que desfilar pelado. vai Não ser deu nem aquela tempo de eu me polêmica. estressar. Eu acordei com ela, você acredita? Me Amiga, avisando. que bênção. A mala era Meu Deus. igual. Igual. Que louco. Rosinha daquela da... Como é o nome da marca? Esqueci. Samsonite. Não, Samsonite não, da... Remova. Remova. Meu Rosinha Deus grandona. do céu. Aí, outra coisa difícil também, ano passado, foi... Eu quase caí dura no chão.
Ai, Porque eu tava um nível de cansaço muito grande. Porque eu tinha desfilado no sábado e no domingo eu desfilava no Rio, só que eu não tive esse tempo de descanso. Aham. Foi diretão. E a minha fantasia no Rio, ela era muito coberta. Ela era uma cabeça toda coberta, manga coberta. O calor ali era uma bota, era tipo, eu tava morrendo de calor, assim. E aí chegou um momento no meio da avenida que eu falei, Senhor Jesus, me segura em me pé. segura em pé, que eu não tava conseguindo ficar em pé. Foi muito difícil. Meu Deus. É. Que loucura, cara. E esse ano? Temos uma fantasia Esse coberta ou ano- pelada? Esse ano ainda não... não sei ainda como vai ser a fantasia, mas... vai ser só uma escola, vai ser só no Rio. Ah, gostoso, porque aí você curte bem o processo daquilo. Eu acho que é melhor, assim. Eu acho que eu vou conseguir curtir mais, eu vou conseguir ficar mais leve. Porque mesmo eu sendo leve, poxa, era muita loucura você fazer, assim, 2 escolas igual a Sabrina Sato faz, né? Eu fiz. Cara, é muita função, punk. é punk. Mesmo eu sendo assim, né? Falam que a Sabrina também é assim, né? Bem de boa. Ela bem também é aquariana. Acho que só sendo assim pra você aguentar, porque Tá senão vendo? não... Só as aquarianas conseguem fazer 1000 coisas ao Eu mesmo sou tempo. honesto, então não sou aquariano. Mas falam mesmo, porque... Eu vou andar mais com aquarianas. Vem, É. fica com a gente, você vai Acho que gostar. Vai ser legal. Vai dar certo. Ele é capricorniano, né? Ele é do business, é do money. Ele é do Ele é o cara business. que tá lutando. É do money. Beleza. Trabalho. Então tá. Mas que irado. Amiga, pra finalizar, temos perguntas que fazemos para todos os convidados. Faça as honras. Perguntas técnicas. Brincadeira. Tem algumas perguntas que a gente faz para os convidados que a gente tá querendo Uma observar base de dados. eles melhor para ter uma base de dados rápida. Quantidade de sono, Érica. Quanto Sono, você... menina, se quando- encostar aqui, quando- eu durmo. Eu sou assim também. Mas quanto você, em média, você acha que você dorme por dia? Por noite, né? Acho que umas 8 horas. 7, 8 horas. Anda bem. Eu durmo bem. É isso. Eu gosto de dormir. Eu acho que o sono pra mim é muito importante. O cérebro gosta disso. É verdade. O pessoal que briga contra. Falei que eu tenho uma professora amiga minha que ela falava assim: eu não gosto de dormir. Eu acho que eu tô Perdendo tempo. perdendo tempo. Falei, querida, tá jogando muito contra. Muito contra. Quando eu era mais novinha, eu pensava assim, sabia? Eu achava, ai, os intensos dormem pouco. Aí. Herói morre cedo, viu? Herói morre cedo, viu? Não cai nessa. Mas hoje em dia eu amo dormir. Nossa, eu amo também. E também, tipo assim, eu adoro dormir, gente. Ficar em casa, dormir e receber meus amigos em casa. Eu tô nessa fase. Eu gosto de dormir na hora certa. O restante eu tô pronto. Mais do que Alongado. sair pra balada, essas coisas assim. Eu vi que todo mundo foi esses tempos, agora teve Carne Music. Teve Amiga, uma eu coisa- também fui nada. eu não quis saber de nada. Falei, o que que eu vou passar esse povo cheio, essa cidade Ai, não, cheia? amiga. Pegar Uber? E aí eu Falei, tive uma não. experiência com esse Carne Music, eu adoro. É um trio de DJs alemães, né? Eles estão super em alta. Inclusive, Carne Music significa sem música. Que o Carne é tipo uma negativa da palavra. Eles estão bombando. Mas assim, eu passei uma experiência meio ruim lá em Paris. Eu fui num show deles. Aí, sabe, eu falei, um perrengue, um monte de gente, confusão. Ah, não, vamos dormir, vamos ficar em casa, vamos descansar. Eu sei o Domênico, esquece. Cantar no karaokê, tá tudo ótimo. Olha, e trabalhar, me fala. Quanto tempo? Quantas horas por dia? E aí eu não tenho medida. Full. Não é full, mas é porque o meu trabalho também é meu Tá hobby. inserido no seu dia. Tá inserido. Então, eu não tenho um horário. Tipo, ontem eu tive um monte de coisa pra fazer. Cheguei à noite, eu tinha publi pra gravar à noite. Era o horário que tinha, eu vou gravar à noite. Então você não Então. tem uma média assim de mais que 8, Bem mais. menos mais. que 12. Eu vou criando um funil. Menos que 12? Não, porque ela vai dormir. Viu? Como o funil vai pegando. Eu conheço mas a então- galera. Mas não sei o que, na hora que você chegou uns 10. A Erika é umas 10 Tá bom, horas. Umas 10 horas. Pode ser. Acho que... Hidratação. Agora eu tô me policiando mais, que tem aquelas garrafinhas, né, da água. Como é o nome? Quanto de água você acha Stanley. que você toma? Stanley. Que seu cérebrozinho recebe por dia? Precisa tomar mais, é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas você tem uma média que você toma de água? Não tenho, tem que fazer isso. Estipular. Melhora até a pele, minha pele precisa melhorar. Eu acho que tá ótima. Da Jaque, ela falou que não toma água, eu pensei nisso. Você não Como é? toma?
Ai, amiga, tô ruim. Eu também. Tô meio cacto, sabe? Tipo, Eu também. Pouca água. Uma vez por ano, sabe? Um gato meio cacto é ótimo. Tô meio cacto. E fica tranquila. Sai flor de cacto. Se sou eu, O cacto tá aqui, ó. Precisando ser aguado, mas tá vivo. A atividade vocês estão sempre bem, mas tem uma média de atividade física que você faz por semana, por dia? Por dia faz quanto? Por semana, quanto? Eu adoro fazer atividade física. Qualquer coisa. Eu gosto de fazer musculação porque a gente vê um resultado no corpo, né? De tônus e tudo mais. Mas nem sempre... Eu tô um tempão sem treinar direito. Mas eu gosto sempre de fazer alguma atividade. Eu tava em Búzios, aí a gente tava no stand-up. Sabe? Sempre alguma coisa. Mas na semana você acha que você faz numa média de quanto? Sei lá, 2, 3 vezes? Todo dia? Acho Todo que dia você faz alguma coisa? alguma coisinha. Então, bom pra caramba. Sempre alguma coisa eu tô fazendo. E me fale, você tem um livro que você indicaria? Nossa! Aquele livro-chave. Eu vou falar pra você, tem vários livros que eu tô na minha listinha pra ler. Vários. Tem até aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Só que eu sou uma pessoa... Eu acho que é um problema do mal do século, né? Que é a questão da sua falta de... Atenção. Eu não gosto de ficar falando do TDAH porque virou meio que moda, né? Eu falo que é falta de comprometimento com o que você faz. O TDAH, eu tenho muito TDAH. E, é muito ruim isso. Então, assim, às vezes eu começo a ler o livro, aí eu não termino. Mas talvez, é igual o Bruninho quando veio aqui e falou... Sua forma de aprender não seja exatamente a leitura. Talvez, a minha tipo forma assim, de você aprender não escutar um podcast. A minha forma de aprender não é leitura. Ou um audiolivro. Sabe o que eu gosto de fazer? É difícil, cara. Eu gosto de ver documentário. Tem algum documentário que você goste muito? Ai, tem vários. Vários. Eu tô vendo muito agora sobre coisas do Egito. Como é que fala? A esposa do faraó, esqueci. Não, mas eu posso falar. Inclusive, é o meu próximo... Cleópatra. Arquétipos, né? Sobre arquétipos sim. Não, mas inclusive vai ser... A esposa do faraó. A esposa do faraó. Quem? É uma Cleópatra. Você tá se conectando com a sua deusa do Com a minha do deusa, passado. com o meu arquétipo. Mas, inclusive, é uma... A minha próxima viagem, assim, que eu quero conhecer, assim, que eu quero desbravar o Egito. Eu tô lendo muita coisa sobre... Nem tanto, mas eu tô mais assistindo muita coisa. Muito mistério, muita coisa. Muito! Eu tô Encantada. A história é encantada. particular, né? Eu quero desbravar o Egito pra próximo. Enfim, eu não achei aqui a minha lista de livros que eu quero ler, mas eu vi muito aqueles lá de... não é autoajuda, mas são uns que você... Pra dominar a mente, pra você aprender mais sobre as coisas. Tem vários legais, mas assim, eu não sou uma pessoa... É feio falar isso, né? Eu acho péssimo. Eu gostaria de ser uma pessoa mais... Na verdade, eu não acho que a questão é essa não, amiga. Eu acho que a gente tem que desconstruir isso nas pessoas, de achar que a única forma de aprender é a leitura. Não é. Talvez a sua forma de aprender seja assistindo, escutando. Ouvindo. E eu na tenho... prática, indo numa aula. E eu gosto de ver Porque essa dificuldade, ela não é só sua, entendeu? Muita gente que tá assistindo, com certeza também tem dificuldade de ler. Quando eu era criança, adolescente, eu li muito livro. Eu tive um trauma muito grande uma vez, nessa época que eu morava na Alemanha, que eu morei na Alemanha. A gente tinha que fazer uma análise do livro Das Parfüm, que é o livro... Que é o perfume, né? Eu tive que ler esse livro em alemão e fazer toda uma análise. Amiga, eu sofri tanto. Um trauma. Eu chorei tanto. Eu sempre li, assim, quando eu era novinha na minha escola, na época a gente tinha que ler um livro por semana. E eu até conseguia, mas depois dessa vez, eu sofri tanto porque... Vamos queimar esse livro. E aí eu lembro que eu tinha que fazer... Eu fiz essa análise do livro e assim, eu fui tão mal. E... Enfim, eu me cobro muito, sabe? Sim. Então, eu meio que criei não sei, pode ser uma coisa... resistência. Uma resistência. Pode ser uma coisa pra você entender mesmo. Você tem realmente uma resistência. Mas acho que o ponto principal aqui é desconstruir. Não, nem sempre é um livro. Cara, a gente tem os 5 sentidos pra aprender. É que o pessoal não pensa nisso. Mas ao mesmo tempo que eu gosto de ouvir um podcast ou eu gosto de ver um documentário, quando eu me interesso muito, eu começo a escrever. Que é muito com as legal. minhas palavras. Aí eu anoto, eu escrevo, assim... Minha forma de aprendizado, Aprendo assim. Principalmente fixação, eu tenho uma memória muito fotográfica.
tudo que eu escrevi, eu nunca mais esqueço. Fica na minha cabeça. É exatamente isso. É escrever. Então, Pensa nos sentidos. Vou dar uma dica aqui mesmo que eu sempre falo. Meus alunos eles me perguntam isso. Tipo, mas qual a melhor forma de aprender alguma coisa? Eu falei, é utilizar todos os sentidos. Você vai usar um livro, coloca um perfume ou algo que você atribui ao livro. isso é verdade. Nossa, faz todo sentido. Sim, o cheiro é o nosso primeiro par de nervo craniano, que é o olfatório, que é o que mais remete à memória. Então você vai ter uma memória boa daquele livro. Se pega uma parte do livro que você lê, letras pequenas, os europeus também, letras desse tamanho, né? Que é horrível de você ler. Mas você pega pra ler, você vai ter o visual. Comece a escrever o que você tá lendo. E leia em voz alta. Porque aí você ouve o som da sua voz, você começa a entonar, você gosta de ouvir a sua voz. Quem canta, na hora que ele começa a ouvir bem a voz dele, ele começa a gostar daquilo. Porque aí você cria ritmo naquilo, né? Eu vejo quando eu escrevo poesia, eu sempre faço esse teste, escrevo e põe na internet. O pessoal fala, beleza. Aí eu falo, tá bom, então eu vou recitar. A partir do momento que eu recito, coloco, eu falo, nossa, que legal, hein? Eu falei, mas eu coloquei lá pra você ler. É chato. Muito bom. Ele é chato. E você memoriza com a visão, com o tato, com a audição. E eu acho que nessa fase aí eu tava passando por muitas situações difíceis e eu fui muito cobrada, porque eu tava, imagina, eu tinha acabado de vir morar num outro país, uma outra cultura, com outras pessoas, tendo que aprender... Ler um livro em alemão. Na língua deles, né? A língua... Como é o nome do livro? Das Parfum. Vamos queimar ele. Eu tenho ele em casa até hoje, você acredita? Nossa. Eu acho que é isso que você precisa, sua libertação. É uma sessão de descarrego. Né? Depois desse livro, foi dificilmente. Eu ganhei vários, eu vi até alguns perfumes. Meu tio, um homem muito inteligente, né, assim. E sempre me presenteia com um livro, não sei o quê. Aí toda vez eu começo a ler, eu não sei, me dá um negócio. Deve ser realmente alguma memória ruim que eu tenho. Você pode ter uma memória ruim ligada a isso mesmo. A escola não ajudou a gente nunca nisso, né? Não. Sempre jogou o livro assim. A nossa forma, chato, o método de ensino, eu acho que é muito defasado. Muito arcaico. Feio. Você falou tudo, defasado, não evoluiu. Uma vez eu vi uma propaganda falando disso. Assim, os caras fizeram uma analogia, colocaram carros, aí colocaram assim, perfumes, moda, culinária e a escola. Aí mostraram assim a culinária evoluindo, que é uma ação química quase, os carros voando, não sei o quê. Aí colocaram a escola. O mesmo método, desde 1900 e bolinha. É um cara lá na frente dissertando, um monte de gente em fileira, como se fosse olhando como se fosse militar, numa sala branca, parecendo eu acho que até sanatório. As matérias, né? As matérias também, eu acho que tem coisas que deveriam se reformular. Eu acho que tem coisas que deveriam fazer parte. Tem coisas que deveriam ser tiradas e coisas que deveriam fazer parte. Algumas coisas melhoraram nas escolas hoje em dia, mais ativas. Mas assim, mesmo assim, tá muito longe do que seria o aprendizado, né? O aprendizado tá muito defasado ainda. Sim. Gente, trava a gente. Eu continuaria conversando com vocês por horas. Ai, tão leve, né, gente? Tão bom, gostoso. Muito obrigada, minha amiga. Linda. Você é muito especial, muito iluminada. E nunca perca esse coração de menina. Porque onde você passar, você vai conquistar as pessoas. Ai, vai ser maravilhoso. É muito importante que as pessoas possam ver esse seu lado. Muito mais do que julgar pela imagem. E eu falo isso porque eu passo por isso também. Sim. Então, muito. É muito especial, assim, poder escutar você dividindo sua história conosco, né, amiga? Cara, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Você fez algumas colocações que eu falei, cara, tem as pessoas... E você fez de uma forma, assim, desconstruída, leve. Sim. Eu levo desse jeito. Desse jeito. Você fala assim... leve. Leva sim, pessoal. Leva. Porque a maioria das pessoas potencializa, como você falou, situações. A situação é micro. A pessoa transforma em macro. Fala que esse cara se poderia acabar com essa situação agora, de uma forma leve. Sim. O que vai te dar longevidade. É isso. Amém, Senhor. Sua muito filha bom. está pronta para viver. Muito saudável. Se você gostou desse papo, por favor... Muito bom. Inscreva-se no nosso canal, hein? Nos ajude a bater 1 milhão de seguidores, esse é nosso sonho. Dê o like, deixe seu comentário, que a gente vai trazer mais convidadas tão maravilhosas quanto a Érica. Uhul! Um beijo, até o próximo!